Beleza, gente. Iniciado o nosso encontro de quinta-feira da disciplina de Direito Penal 3. Vamos dar continuidade, né, aos nossos conteúdos, trabalhando aí hoje o conteúdo de lesões corporais. É um conteúdo um pouquinho extenso, né, deu aí uns 20 slides, mas deve dar para a gente acabar hoje, porque não é algo de grande complexidade. Lesão corporal é um delito conhecido, já um velho conhecido por todos. Nós todos temos uma certa ideia do que são as lesões corporais. Nós precisamos tratar principalmente das peculiaridades que vão se assentar ali na ação penal, na questão atinente à ação penal, na questão que se vincula a projeção, né, a progressão do tipo de ação penal que vai estar sob foco, sob análise. Vamos lá. Opa. Lesão corporal. Ofender, né, 129 caput, a integridade corporal ou a saúde de outro. E percebam no caso que a ofensa é uma invasão do espectro da incolumidade física, seja ela corpórea ou de saúde. Então nós vamos estar lidando com uma agressão ao corpo físico da pessoa ou mesmo à sua saúde. E aí, quando eu falo em integridade corporal ou saúde, integridade corporal é saúde, né? A saúde do corpo. Se eu pego uma faca e produzo uma lesão perfuro cortante, mesmo que leve, no braço de uma pessoa, né? Digamos que ou com uma pequena lâmina, um estilete, a fim de fazer-lhe provocar uma lesão e provocar certa dor, certo sofrimento naquela pessoa, por mais que a lesão seja superficial, ofende a saúde daquela pessoa, vai precisar, sei lá, levar um ponto ou coisa do tipo. Mas quando o tipo penal fala aqui em ofensa à saúde, ele está querendo fazer uma diferença sutil, que o seja, da integridade física, porque também vai se caracterizar a lesão corporal uma conduta que não ofenda a integridade física específica e objetiva, assim considerada, mas como uma ofensa à saúde. Digamos que eu ministre algum medicamento ou algum produto que produza uma dor de cabeça intensa, vômitos, mas que eu macule de certa forma a saúde de outrem. Beleza? Vamos. Deixa eu só aqui, estou deixando aqui o WhatsApp do nosso grupo aberto. Então vamos para a análise do tipo. Consuma-se o delito com a efetiva produção de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, incluindo também os resultados qualificadores previstos no parágrafo 1º, parágrafo 2º e 3º do artigo 129 do Código Penal. Deixa eu tirar essa aba ali do contexto, acho que facilita aqui para a gente manusear. Vou voltar aqui pro... Beleza. Bom, o bem jurídico penalmente protegido é a integridade corporal e a saúde da pessoa humana, isto é, a incolumidade do indivíduo. Um minutinho que eu acho que rolou pergunta. Vamos dar uma chegadinha aqui no chat. Opa, boa noite, Arilson. Do indivíduo. A proteção legal abrange não só a integridade anatômica, como foi dito, né, a questão do corpórea, aquela questão física mais objetiva, mas como também a normalidade fisiológica ou psíquica. Esse bem jurídico protegido é de natureza individual, devendo ponderar assim, pelo menos teoricamente, o interesse particular perante o interesse do Estado. No entanto, historicamente, nosso ordenamento jurídico sempre se sustentou que o consentimento da vítima, em nosso ordenamento jurídico, sempre se sustentou que o consentimento da vítima, autorizando lesões à sua integridade física, é irrelevante. Gente, vamos relativizar isso aqui, tá? Bom, deixa eu particionar aqui as afirmações, as proposições que espelho neste momento. Vamos lá, deixa eu voltar para essa leitura. Esse bem jurídico é protegido na natureza individual, devendo preponderar assim, pelo menos teoricamente, o interesse particular perante o interesse do Estado. Ponto. O que o autor quer dizer? O que se busca dizer com essa afirmação? Que, em princípio, como só eu posso dispor do meu corpo, se a lesão contra mim é praticada com a minha anuência, o Estado não tem que se envolver, o Estado não tem legitimidade para poder
apenar aquele que pratica contra o meu corpo uma determinada lesão que por mim foi permitida, tá? Uma determinada lesão que por mim foi permitida. Entretanto, nós vamos observar que o próprio Código Penal, e existe previsão em legislação diversa, de que, dependendo da natureza da lesão, a ação penal vai ser de um tipo ou poderá ser de outro, que eu não quero adiantar o próximo slide. Mas vamos seguir aqui. No entanto, historicamente, perante o nosso ordenamento jurídico, sempre se sustentou o consentimento da vítima, que o consentimento da vítima, autorizando lesões à sua integridade física, é irrelevante. Olha, gente, pensa no absurdo que o seria se a lesão leve fosse apenada independente do consentimento da vítima. Vamos de exemplos bobos para exemplos maiores. Eu vou ter que adiantar essa questão aqui. Gente, eu sou flamenguista, vocês sabem, né? A gente sempre brinca com relação a isso, zoeiras à parte, até querendo fazer uma comparação, né? Uma brincadeira para tentar ambientar aí do jeito que nós estaríamos brincando e nos divertindo sem perder o foco da matéria, se estivéssemos aí no presencial. Ontem todo mundo sabe, o Flamengo ganhou 1-0, foi um aperto danado, mas fiquei feliz. Digamos que hoje de manhã eu fosse, me dirigisse lá ao tatuador daqui da minha cidade, o melhor ou o pior que eu fosse, fizesse, faz uma tatuagem do Flamengo aqui, eu quero aquele CRF do Flamengo aqui no meu braço direito, bem grandão aqui, como se fosse uma manga de uma camisa. Propriamente é uma lesão corporal, né? Ele está provocando uma lesão, está provocando fazendo uma modificação à minha integridade corporal, mas é uma lesão permitida. Mas aí a pessoa vai até poder falar assim, mas é uma lesão leve, é grave, não é permanente, aquilo não vai mais sair. Mas percebam que, assim, via de regra, é uma lesão e é permitida e não é penalmente punível. Vamos pensar em uma outra questão, para poder sair um pouco aí da seara do Flamengo. Deixa eu ver se eu coloquei esse comentário aqui, acho que não coloquei. Mas vamos pensar em uma menina, ela, desde pequenininha, ela já colocou brincos, ela nem sabia que queria, mas o pai foi lá na farmácia, a mãe mandou fazer aquele furo, né, aquela com a pistolinha, né, a criança chorou, a beça tem um brinquinho. Aquele furo na orelha não existia, é lesão corporal. É uma invasão à integridade. Integridade é a contemplação do que era íntegro, perfeito, não modificado da maneira de uma maneira padrão que se estabeleceu aquele organismo. Imagina que essa determinada menina ela resolve que está na moda, vai fazer um piercing no nariz, está na moda aí, né? A garotada usando aquela argolinha no nariz, né? A gente vê em desenho animado, né? Que bota em boi e tudo mais, mas a juventude tem. Hoje está na moda aí os mais jovens, os adolescentes colocarem aquela argolinha no nariz. É um furo, é uma espécie de uma lesão. Se definitivo ou não, se leve ou não, é uma discussão que vamos traçar depois, mas é uma invasão da incolumidade física e corporal daquela pessoa permitida por ela. Absurdo seria se a legislação penal proibisse esse comportamento de autodeterminação com relação à sua incolumidade pessoal. Então, percebamos que determinadas lesões que não estiverem objetivamente inseridas no corpo do texto penal, ipsilíteres, de maneira diversa a lesão do caput do 129, se não tiver em outro lugar falando que a lesão é mais grave, então vai ser lesão leve. Essa percepção vai ser melhor apurada com a leitura principalmente dos parágrafos do 129. Contudo, nessa área, a evolução cultural se faz presente e a própria indisponibilidade da integridade física se relativiza, pois a ação penal relativa a lesões corporais leves e às lesões culposas passa a depender da vontade discricionária da vítima ou poderá não representar contra o ofensor. Dá uma olhadinha. Da ação penal, em caso de ação leve ou comum, caso do caput, a ação penal será condicionada, conforme artigo 88 da Lei 9.099. Aqui eu faço a reprodução para a gente não estar lá indo e vindo. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação,
A ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. Nas demais hipóteses, a ação penal será pública e incondicionada. Então, demais hipóteses. Quais são essas demais hipóteses? São, por exemplo, as lesões graves e as lesões gravíssimas. Vamos aqui avançar. A conduta típica no crime de lesão corporal consiste em ofender, isso é, lesar, ferir a integridade corporal ou a saúde de outrem. A ofensa à integridade corporal compreende em alteração anatômica ou funcional, interna ou externa, do corpo humano, como, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas, etc. Autolesão, impunível. O que pode ocorrer é a punibilidade na forma do estelionato. Vejamos. Não constitui crime a ação do agente que ofende a sua própria integridade física ou a saúde. A autolesão não tipifica o crime de lesão corporal. Poderá constituir elementar da figura do crime de estelionato quando, por exemplo, o agente lesa a própria integridade física ou a saúde com o fim de obter indenização ao valor de seguro. O cara que corta a própria mão para poder obter indenização por conta de seguro que tem neste sentido ou coisa do tipo. Com relação à lesão do caput, como nós vamos definir, né? Por exclusão. A definição de lesão leve é formulada por exclusão, ou seja, configura-se quando não ocorre nenhum dos resultados previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do 129. Lesão corporal leve, simples ou comum, é lesão tipificada em seu tipo fundamental, ou seja, ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, nos limites do caput do artigo mencionado. Lesão corporal não é apenas ofensa à integridade corpórea, mas também à saúde. A lesão à saúde abrange tanto a saúde do corpo quanto a saúde mental. Eu acho que eu coloquei aqui um exemplo, deixa eu ver. Se não está nesse, está no próximo. Se não tiver, eu vou falar antes de fechar, tá? Mental. Se alguém à custa de ameaças provoca em outro... eu coloquei, tá? Justamente aqui, pensei que estava no final. Provoca em outro choque nervoso, convulsões ou outras alterações patológicas, pratica lesão corporal, que pode ser leve ou grave a depender de sua intensidade. Ponto. Né? Para não avançar muito aqui, não dar os exemplos que eu tinha aqui pensado em dar para vocês. Então vamos dizer, eu estou brigando com meu irmão, dou um soco nele. Não quebrei dente, não quebrei nada, dei um soco nele. Lesão corporal clássica, 129 caput, lesão leve, não provocou debilidade nem permanente nem temporária, é lesão leve. É a lesão do caput do 129, com pena de 3 meses a 1 ano. Estou fazendo brincadeira sem graça com meu irmão, dei para ele um comprimido qualquer que fez ele vomitar o dia inteiro. Ele vomitou, foi no banheiro, alterei a função fisiológica dele, né? Lesão corporal leve, né? Lesão à saúde, maculei a saúde dele. Então, hoje eu estou brigando bastante com meu irmão, né? Vamos lá. Sei que o meu irmão sofre de enxaqueca se ouvir som alto. Acordo ele com o pé na porta e som no último volume, gritando e batendo palma. Aquele susto, ele se treme todo. Dali para frente, a enxaqueca dele ataca e ele não consegue nem sair da cama. Tem dores de cabeça fortíssimas. Ele não consegue nem sair para trabalhar. Olha só, é uma espécie de choque nervoso, é uma alteração patológica, lesão corporal. Fiz com o dolo de provocar um resultado de alteração física, fisiológica ou da saúde, ou de incolumidade, ofensa à incolumidade física corpórea daquela vítima, tá? Uma conduta objetiva buscando um determinado resultado lesivo. A integridade corporal, a saúde ou a mente, tá? A lesão tipificada no caput do artigo é sempre dolosa, e acabei me adiantando, mas está dentro do contexto. E para que se reconheça essa natureza,
é suficiente que a ação humana seja orientada pelo amo laende. Desculpe, gente, estou lendo, mas não está saindo a pronúncia. Laedende. Pronto, acho que agora foi. Laedende. Mesmo que produza de forma indireta, mesmo produzida de forma indireta, que eu errei. Assim, por exemplo, o agente desfere uma porretada na vítima que agilmente desvia-se do golpe, mas resvala, perde o equilíbrio e cai, ferindo-se na queda. Eu desferi a pancada, o ânimos foi lá e dentro, ou seja, foi ânimos de provocar uma determinada lesão. Ele até desvia da minha pancada, mas ainda assim ele perde o equilíbrio, cai e se fere, quebra a perna, quebra o braço. Essa lesão corporal ela foi resultado de uma conduta provocada por mim. Uma conduta que eu não busquei que a lesão fosse em razão da queda, mas eu busquei um determinado alcance, o próprio dedo aqui, o alcance de um determinado resultado que direto ou indiretamente causado, mas objetivamente, dolosamente, provocado por uma conduta humana minha. Agora deixa eu ver aqui. Agora que eu vi aqui o chat. Do mestre, tipo, seria um tipo subsidiário. Não é que ele seja necessariamente subsidiário, Arilson, mas é a percepção da conduta do 129 caput, que é uma conduta mais branda, ela só que se caracteriza por exclusão. Posso falar que subsidiariamente, mas a gente pensa em tipo subsidiário como aquilo que dá suporte a algo não caracterizável. E na verdade existe uma tipificação ali, mas esse, digamos assim, uma técnica para conseguirmos vislumbrar o que seria a lesão leve. Eu consigo vislumbrar uma lesão leve, caracterizar uma lesão leve facilmente. Desferir um soco contra outra. Lesão leve. Agora percebam, quando eu falei desferir um soco contra outra, eu falei, olha, desse soco não caiu nenhum dente, não soltou a mandíbula, o sujeito não desmaiou. Por quê? Se daquela conduta gerar qualquer uma daquelas ações descritas no parágrafo 1º, 2º e 3º, ela não vai ser a lesão do caput. Se não for a lesão do caput, a ação penal é incondicionada. Qualquer outra conduta que não gere resultado mais grave, conforme aqueles que estão descritos no parágrafo 1º, 2º e 3º do 129, mas gerou uma invasão da zona de conforto, da zona de incolumidade física da vítima, é lesão corporal, tá? Vamos lá. Já terminei esse aqui. Então vamos lá, vamos falar das lesões corporais graves e gravíssimas. Os parágrafos 1º e 2º de 129 estão contidos no tópico das lesões corporais de natureza grave. Entretanto, observe-se que existem previsões distintas de penas para as práticas contidas no primeiro parágrafo, bem para as que se inserem no contexto do segundo parágrafo, sendo ainda as condutas contidas nos parágrafos referidos evidentemente mais graves entre si, como a evolução de uma lesividade abstrata. Desta forma, classifica a doutrina as condutas do primeiro parágrafo como graves e as do segundo parágrafo como gravíssimas. O que eu tentei espelhar aí para vocês na redação desse slide. Vamos lá observar o 129, parágrafo 1º e 2º. Deixa eu pegar aqui alguma coisa como exemplo. Vou pegar o parágrafo, o inciso 4º do parágrafo 1º como exemplo e o inciso 5º do parágrafo 2º como exemplo. A rubrica que vem encabeçando esses parágrafos é da lesão corporal de natureza grave. Aí vem o parágrafo 2º, não tem um subtítulo gravíssima, e já vem o parágrafo 1º, não vem o subtítulo e já vem o parágrafo 2º. Entretanto, o inciso 4º do parágrafo 1º diz que é lesão corporal de natureza grave que resulta aceleração do parto. Não sei lá, algum motivo, não sei que a mulher está grávida, tá? É uma inimiga minha e tal, eu não vejo há muito tempo, mais de um ano, eu vejo ela passando no seu conversível, joga uma pedra na cabeça dela, ela bate com o carro, se lesiona,
né, atinge lá a cabeça, e depois que eu vi ela estava grávida. E em razão daquela lesão, bateu com a barriga lá, o neném nasceu, expulso do colo uterino. Nasceu, mas permaneceu com vida. Nasceu, socorreu ela, socorreu ele, o parto foi acelerado, né? Houve aceleração, porque ela estava passando mal e foi para o hospital, e teve, não vamos dizer nenhuma coisa tão trágica. Ela foi lá, ai meu Deus, ela estava grávida, eu não sabia. E aí levaram para o hospital e o parto dela acabou sendo acelerado por qualquer questão relacionada à lesão corporal que provoquei com a pedrada que dei na cabeça dela. Aceleração do parto, lesão de natureza grave. A mesma mulher passando no conversível, rica lá, naquele conversível Mercedes-Benz, mas a minha inimiga da época de faculdade, a gente não se falava, sei lá porque que eu não gosto dela. Aí queima pedra nela e ela bateu o carro da mesma forma. Quando foram socorrer ela, quando cheguei lá perto dela para rir da cara dela, atingir a minha inimiga, percebi que ela estava grávida. Ai meu Deus do céu, eu não sabia, senão não teria feito isso, ia esperar ela ter o filho para depois dar uma pedrada nela. Mas beleza, a SAMU socorreu, levou ela para o hospital e, em razão das lesões sofridas, ela até se salvou, mas o feto morreu na barriga dela. Bateu com a barriga no volante, lá, qualquer coisa, e causou o aborto. Tá? Como é a situação gravídica dela era completamente desconhecida pelo agressor, nós vamos estar diante da hipótese do parágrafo 2º, inciso 5º, lesão corporal de natureza grave para o Código, para a doutrina gravíssima. Vejamos, tanto é que a pena para os delitos descritos no parágrafo 2º do 129 é de 2 a 8 anos. E para os delitos do parágrafo 1º é de 1 a 5 anos. Então você tem uma majoração da pena, um agravamento da pena, né? Condutas descritas no parágrafo 2º, elas têm pena mais grave, uma pena maior do que as condutas descritas no parágrafo 1º. E os resultados da lesão corporal qualificada pelo parágrafo 2º são todos eles mais graves do que os resultados provocados pelas lesões corporais contidas no parágrafo 1º. E para fechar o raciocínio, mas está ali nos próximos itens, a lesão corporal com resultado morte é que está no parágrafo 3º. Então, por isso diz o doutrinador que, se não estiver caracterizado o resultado mais grave contido no parágrafo 1º, lesão grave, parágrafo 2º, gravíssima, ou parágrafo 3º com resultado morte, a lesão corporal, provavelmente, a depender do caso concreto, estará inserida no tipo do caput, ou em tipo mais brando. Vamos seguir. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se não rolou chat. Não, tá aqui só alguém falando que o irmão morreu. Hoje eu tô para matar um irmão mesmo, hein? Hoje não sei porque eu tava lá e tô na intenção dele. Vamos lá, não sei de qual deles, mas tô. 129, parágrafo 1º. Se da lesão corporal, aí vamos tratar de cada uma das lesões graves. Se da lesão corporal resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Se resulta perigo de vida. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Percebam, a palavra é debilidade. Não vamos confundir com o equivalente ao mesmo, que é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Debilidade, você continua tendo membro, mas o membro fica bobo, é débil. Você usa, mas não tá, né, não é como era antes, não é mais perfeito. Perda de membro, sentido ou função é diferente. Vamos falar sobre isso no respectivo slide. Ou aceleração do parto, já até falei sobre o tema aceleração do parto, pena de reclusão de 1 a 5. A incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, isso daí super cai em exame de ordem, e por isso eu trouxe um Ctrl+C, Ctrl+V aí do texto do CPP. A incapacidade referida neste dispositivo relaciona-se ao aspecto funcional, não puramente econômico. Trata-se de efetiva impossibilidade de realização de sua atividade ocupacional tradicional regular de natureza lícita. O sentido do trabalho diário, mais de ocupações do cotidiano do indivíduo, como, por exemplo, trabalho, lazer e recreação. Ou seja, essa incapacidade, mas eu não trabalho, sei lá, vivo de renda, tenho uma herança, fico em casa jogando videogame o dia inteiro, em razão da lesão corporal, eu não posso dar continuidade às minhas ocupações habituais domésticas por mais de 30 dias. Não consigo cozinhar, não consigo jogar meu videogame, não consigo fazer meu churrasco, tem que ficar lá deitado
né, com pino na perna. Né, a lesão corporal gerou aí a quebra do osso da perna. E precisei ficar acamado por mais de 30 dias com a relativização das minhas funções habituais cotidianas. Esse é o tipo tutelado pelo inciso 1º do parágrafo 1º, que é a incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 dias. E aí temos que observar o seguinte: processualmente só pode ser provada com perícia médica complementar, e essa perícia médica complementar ela está inserida, ela está explicada lá no 68, parágrafo 2º do CPP. Vamos ler o 68. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou requerimento do MP, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito do parágrafo 1º, inciso 1º do CP, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. E se não for realizado no prazo de 30 dias? No 32º dia fez o exame e constou que ele já estava bom. De repente ele ficou bom no 31º dia. E aí? Como é que vai ficar? Em dúbio pro réu, provavelmente, a depender da instrução probatória do caso concreto, esse réu não responderá pela lesão grave, provavelmente responderá pela lesão leve. Tá? Logo, esse exame deve ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, ou seja, no 31º dia. Bom, perigo de vida. Não se trata de mera possibilidade, mas de probabilidade concreta e efetiva de morte, quer como consequência da própria lesão, quer como resultado do processo patológico que se originou. Quero provocar lesão no meu inimigo, mas não quero matar, só quero que ele passe muito, muito mal. Peguei esqueci o nome que dá para aquele, um floquinho daquele veneno de rato, né, que vem de qualquer pet shop, coloquei lá na comida do meu inimigo, mas um floquinho só, que eu acredito que aquilo não vai matar ele, mas que ele vai passar mal, vai vomitar a beça. Joguei um floquinho daquele, mas olha só, o efetivo perigo de morte, né? Poderia ser que o organismo dele ele seja um organismo mais vulnerabilizado e que ele aproxime-se do risco efetivo de morte. Afinal, é veneno. Ministrei com o intuito, muito provavelmente, de causar uma severa lesão corporal, mas existe um efetivo período de vida, pois trata-se de veneno. Lesão corporal grave, tá? Os peritos devem diagnosticar e não simplesmente fazer um prognóstico, uma vez que não se trata de perigo presumido, mas concreto, efetivo e real. A probabilidade de morte da vítima não deve ser o objeto do dolo do agente. Caso contrário, deveria responder por tentativa de homicídio, não por lesão corporal grave com risco de vida. Percebam que eu até falei antes de terminar de ler o artigo. Peguei aquele floquinho. Eu vou fazer ele vomitar muito. Eu não quero matar, vou dar um floquinho só do veneno de rato, que eu não quero matar ele. Mas, efetivamente, acabei aproximando ele ali, né, das portas do paraíso. Efetivamente, ele chegou em vias de ter sua saúde vulnerabilizada de tal forma que quase morreu. Existiu real perigo à vida dele, à continuidade da vida dele. Meu intuito não foi o tal animus necandi, que é a vontade de ceifar a vida, mas foi a vontade de lesar, o animus laedendi. Beleza? Falando rápido sai, viu? Quando eu tentei falar bonitinho, ler lá o laedendi devagarzinho, não, ele não sai, mas falando no bate-pronto, rapidinho a palavra sai correta. Então, percebam que é o efetivo perigo de vida e a sutileza está justamente em investigar no curso do processo penal qual foi o dolo dirigido a uma finalidade, a uma consumação, a um exaurimento consumativo, consumatório específico. Se esse ânimos era dirigido à lesão ou se era dirigido à morte. Se era o ânimos laedendi ou se era o ânimos necandi. É o que vai fazer a diferença no confronto entre tipos penais. Se da lesão causa debilidade permanente de membro sentido função, debilidade é a redução ou enfraquecimento da capacidade funcional da vítima. Permanente, por sua vez, é a debilidade de duração imprevisível, que não desaparece com o correr do tempo. Apesar do sentido etimológico do permanente, tem-se admitido que não é necessário que seja a lesão definitiva.
e pode ser aquela lesão que ela é permanente, ela se projeta por anos no tempo, mas que você recupere. Quando a gente fala de debilidade permanente de membro sentido função, estou falando que causa uma lesão corporal naquele camarada que por algum motivo ele perde a função da mão, ele não consegue mais segurar bem um copo ou uma caneta, a mão fica boba. Ele ainda usa a mão, ainda empurra algo, ainda levanta o braço, mas tem uma debilidade, é um membro débil. Isso é uma debilidade permanente ou semi-permanente. Digamos que através de muita fisioterapia ele recupere os movimentos dessa mão. Lesão corporal grave. Porque a lesão gravíssima, já vou me adiantar um pouco, é aquela quando eu corto a mão dele. Ele perde a função daquela mão. Tá? Ele perde a função assim, ele perde a mão. É uma amputação. É algo muito mais grave. Vamos seguir. Mesmo sentido ou função. Vamos continuar aqui, só para terminar, fechar aqui o exemplo. Sentido. Eu coloco uma bomba, um cabeção, né? Um artifício, um fogo de artifício. No coleguinha meu lá da escola, né? De trabalho, um colega meu de trabalho, todos os dias ele vai fazer suas necessidades no banheiro privativo, que ele vai ficar lá sozinho, para ser algo bem específico. Num determinado horário eu ocupo o banheiro lá durante meia hora. Eu tô com raiva dele, eu falei, eu vou colocar um cabeção de nego aqui, uma bomba de época de festividades de São João, para explodir. Eu não quero causar lesão nele de ferir, eu quero que ele se ensurdeça, de tal sorte o volume, né, de tal sorte, tão forte é o barulho provocado pela explosão dessa bomba. E com a explosão dessa bomba, ele fica ensurdecido ou tem redução da sua capacidade auditiva durante, ou permanente, ou durante um longo período de tempo. É a lesão corporal grave inserida no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. Tá bom? Mas ele vai recuperar essa audição mais para frente, lesão grave. Ele nunca recuperou 100% da audição. Ficou surdo? Não, lesão grave. Perdeu o sentido, ficou surdo de vez, lesão gravíssima. Aí vai ser um outro tipo penal. Bom, aceleração do parto é o último inciso desse parágrafo 4º, já foi mencionado na exemplificação inicial de que trata este artigo. Vejamos. A aceleração do parto é a antecipação do nascimento do feto com vida. A terminologia legal aceleração do parto deve ser entendida como antecipação, pois somente se pode acelerar aquilo que está em andamento. A previsão legal quis, na verdade, abranger não apenas o parto em movimento, mas todo o parto prematuro, ou seja, a expulsão precoce do produto da concepção. É indispensável que o feto esteja vivo e nasça com vida e continue a viver. Caso contrário, se morrer no útero ou fora dele, configura-se o aborto ou lesão corporal, ou a lesão corporal será qualificada como gravíssima. Por quê? Desconhecendo esse resultado, não, essa condição gestacional da vítima primária, desconhecendo a condição gestacional da vítima primária, ou não se querendo o resultado de aborto, mas ele sobrevindo como um resultado da prática delitiva de ofensa à integridade física dessa mulher, vai certamente se caracterizar o inciso 5º, parágrafo 2º, como eu já mencionei no início da abordagem de hoje. Entretanto, se eu busco através da lesão corporal que pratico contra essa vítima, também a interrupção da vida intrauterina do produto da concepção, eu estou praticando contra um a lesão corporal gravíssima e contra outro o crime efetivo de aborto. Sigamos. 129, parágrafo 2º. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, se resulta enfermidade incurável, devemos ter um certo cuidado. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, ou se resulta aborto. Reclusão de 2 a 8 anos. Então vejamos item por item. Incapacidade permanente para o trabalho. A incapacidade permanente para o trabalho não se confunde com a incapacidade para ocupações habituais do parágrafo anterior.
Naquela, a incapacidade é permanente e para o trabalho em geral, para as ocupações habituais, para os meus exercícios de atividades, inclusive de cunho pessoal. A incapacidade aqui, nessa espécie de lesão, não é para ocupações habituais da vítima, é ocupações habituais legítimas, tá? Mas somente para o trabalho, isto é, para o desempenho de atividade laboral profissional e lucrativa. Está inviabilizando o exercício de atividades lícitas de sustento próprio. Há de se observar que se a inviabilidade tratasse de... mas a vítima era anotador de jogo do bicho. E a lesão corporal gerou uma incapacidade, quebrou os dedos da mão dele todinho, quebrou os 10 dedos da mão, e ele não consegue mais anotar bicho, né? Lesão gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho. Atividade delitiva, contravenção penal, atividade ilícita, não é incapacidade permanente para o trabalho. Eu posso, eventualmente, considerar a incapacidade permanente às ocupações habituais, porque, né, ele tem direito ali a usar os dedos dele, ele não vai conseguir usar os dedos para comer, para fazer pequenas anotações pessoais. Volta lá para o tipo grave, mas quando a ocupação invade essa seara, né, da atividade laboral, tratar-se-á da incapacidade permanente para o trabalho, esculpida no inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 129 do Código Penal, ou seja, a incapacidade permanente para o trabalho, que caracteriza o crime de lesão corporal gravíssima. Falando em enfermidade incurável, deixa eu ver que horas são. Bom, vamos lá. Eu prometi que ia tentar não segurar vocês por muito tempo. Vamos tentar aí, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso grupo. Gente, até aqui tá tudo bem, posso seguir, tá indo rápido, querem uma pausa? Pode continuar nesse ritmo, que às vezes eu me empolgo e dou uma acelerada. Tá tranquilo, gente? Pode continuar assim? Como não sobrevieram objeções até o momento. Sim. Obrigado, galera. Obrigado, César, Alxênide, galera se manifestando, me ajuda bastante. Vamos continuar. A enfermidade, essa é muito delicada, porque os próximos tipos penais que trataremos... Deixa eu pegar aqui... Nós estamos analisando o 129. O 130 vai tratar... é o capítulo 3 que vai tratar da periclitação de vida e saúde, e falaremos nos próximos tópicos do perigo de contágio venéreo, do perigo de contágio de moléstia grave, do perigo para a saúde ou vida de outrem. Mas eu preciso, né, averbe-se por oportuno, como diríamos numa petição, que nós estamos falando aqui de um processo patológico, da efetiva contaminação, da efetiva transmissão de enfermidade incurável, e não de crime de perigo, e não do crime de periclitação. Precisamos fazer a diferença que existem crimes de perigo e crimes de dano. Um crime ou um tipo de delito é quando eu lhe exponho ao risco desnecessário. Outro tipo de delito é quando eu efetivamente atinjo a determinado bem jurídico tutelado. Um delito é se eu pego meu carro e começo a cantar cavalinho de pau na praça aqui perto da minha casa, ali na praça da Granito, onde há 15 anos, 20 anos, era comum a atividade ilícita de pega, né? Pega de carro, né? O pessoal se reunia para ficar cantando cavalinho de pau ali. Era moleque, tinha notícia. E outra coisa que eu vou cantar meu cavalinho de pau ali, estou expondo todo mundo a perigo. E aí eu perco a direção e acabo atropelando, mesmo que eu não mate, né? Mas atropelo, encosto, mesmo de maneira branda, né? De maneira leve, de raspão, em uma das pessoas que estão ali observando. Aí saímos da seara do crime de perigo, do crime que oferece risco, delito que oferece risco à incolumidade física de outrem, para o crime de efetivo dano. Tá? Bom, vamos falar aqui de enfermidade. A enfermidade, segundo especialistas, é um processo patológico em curso. Enfermidade incurável é a doença cuja curabilidade não é conseguida no atual estágio da medicina, pressupondo um processo patológico que afeta a saúde em geral. A incurabilidade deve ser confirmada com dados da ciência atual
com juízo de probabilidade. Olha, é incurabilidade que não leva necessariamente à morte, e aí eu coloquei um exemplo doutrinário, a sífilis, por exemplo. Né? O camarada tem sífilis, relaciona-se sexualmente com uma pessoa com o intuito de transmitir-lhe. Conseguiu transmitir, 129, parágrafo 2º, 2, transmissão de enfermidade incurável. Não conseguiu transmitir, a pessoa não ficou doente, fez exame, tá boa, mas relacionou-se sexualmente com esse camarada que tinha vontade livre e consciente dirigida de transmitir-lhe, ou de pelo menos tentar expondo-lhe ao risco de transmissão. Aí eu estou no crime de periclitação à saúde do período de contágio de doença venérea. Sigamos. Terceiro item. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Já comecei a falar desse item quando nós estávamos falando na debilidade permanente, no tipo, na sua forma grave, e do que trata, né? A semelhança desse dispositivo com o que significa perda ou inutilização, com aquele do parágrafo anterior, que disciplina a debilidade de membro, sentido ou função, é manifesta. Recomenda-se redobrada cautela no seu exame, pois debilidade permanente, parágrafo 1º, 3, caracteriza a lesão grave, e a perda ou inutilização, por sua vez, caracteriza a lesão gravíssima. A perda quando cessa o sentido ou função. Lembra que eu falei quando nós estávamos analisando o tipo do inciso 3º do parágrafo 1º? Se a mão para de funcionar é uma coisa. Se ela funciona de maneira boba, né, abobadamente, ainda levanta, fecha os dedos, mas não tá. É um interestágio de perfeição para imperfeição para interrupção de funcionamento. Tá? Quando o membro órgão é extraído ou amputado, ou quando o membro órgão é extraído ou amputado, a perda é a extirpação ou eliminação do órgão, membro, sentido ou função. Membro, mais fácil de perceber, né? É uma amputação, cortou ali o dedo do camarada, né? Arrancou a mão, né? Ladrão, cortou a mão, ó, amputação, tá? Perda de membro. Sentido ou função, estourei uma bomba lá, né? Voltando lá ao exemplo, para ensurdecer temporariamente o meu desafeto no trabalho. Diferente é esse cara aí todo dia chega escutando som alto, me perturba e tal. Fui lá com a caneta e pum, furei o tímpano dele. Inutilização, perda daquele sentido. Existirá argumento de que ele não perdeu o sentido, pois ainda ouve do outro ouvido e não deste. E existirá também o entendimento de que eu, como ser humano, eu tenho direito à minha dupla percepção sensorial. Tá? É uma discussão doutrinária, é uma discussão da prática jurídica, é bem os entendimentos são bem balanceados, particularmente eu me filio, acho mais interessante, apesar de eu ser bem garantista, mas me parece, fugindo a minha percepção garantista lato sensu, me permitindo isso, entendo ser a corrente que considera lesão gravíssima a inutilização de um dos membros ou um dos órgãos perceptores de determinado sentido, mesmo que você continue tendo outro e o sentido não tenha sido perdido de maneira totalmente abrangente. Vou tentar dar um exemplo aqui mais claro, né, para não tentar ficar aqui na polidez que pode deixar a questão, a explicação nebulosa. Você tem dois olhos. Uma coisa é eu dar um soco no seu olho, ou jogar um produto químico qualquer, que faz com que você perca um percentual da sua visão do olho direito, por exemplo. Você continua enxergando 100% com o olho esquerdo e agora enxerga 50% com o olho direito. Esse olho direito, ele está débil. É a tal da debilidade permanente. Ele tinha uma percepção de 100%, agora tem uma percepção de 50%. Outra coisa é eu pegar uma caneta e furar seu olho direito. Você deixou de enxergar? Perdeu o sentido da visão? Não. Você não enxerga com o olho esquerdo. Mas o teu olho direito, ele serve? A função a que ele servia,
Existe, mesmo que um percentual mínimo? Não. A sua visão de mundo, o quadro que você vai enxergar, é o mesmo quadro, é um quadro parcialístico. É um quadro parcialístico. É uma parcialização. É uma debilidade da sua visão? A corrente que diz que vai tratar-se de uma lesão corporal grave entende que é uma debilidade permanente, pois a função, o sentido da visão não foi perdido. É uma corrente mais garantista. Como eu disse, minha visão como advogado de defesa, militei alguns anos na área criminal, é uma visão principalmente garantista, mas tecnicamente é tão importante, tão, me permitam a utilização de um termo mais religioso, mas é tão sagrada a incolumidade física do ser humano, que mesmo que não se perca o sentido da visão, a função de um dos membros foi extirpada totalmente. Então me parece tecnicamente mais adequada a percepção de que trata-se de lesão corporal de natureza gravíssima, em que pese minha percepção lato sensu da análise dos tipos penais. Mas gostaria de consignar que é a minha percepção a corrente que se debruça nesta análise do tipo, sendo a corrente de perdas parciais mais forte e mais vencedora em projeção, em prospecção prática do tema. São correntes, repita-se, equivalentes, e a discussão ainda é bem pareia, né? Ainda é bem equilibrada. Com relação à deformidade permanente. Deixa eu só voltar aqui para fechar todo, cercar aí por todos os lados. Léo, e se cair no exame de ordem? O aspecto garantista. Tá? Se não houve perda total daquele sentido da visão, furou um olho, mas tem outro, a lesão é grave. Extirpou a visão daquela pessoa, a lesão é gravíssima. Para exame de ordem, essa é a percepção que nós devemos adotar. Deformidade permanente. Se dá lesão, né, gerar uma deformidade permanente. A deformidade, para caracterizar esta qualificadora, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê e vexame ou humilhação ao portador. Não é, por conseguinte, qualquer dano estético ou físico capaz de configurar a qualificadora. Vamos falar de um caso famoso. Certa feita, um rapaz foi roubar acho que foi uma loja de um tatuador, e o tatuador e seu cliente conseguiram dominar esse cara e escreveram na testa dele ladrão, ou eu sou ladrão, ou vacilão. Foi uma coisa assim. Tatuaram uma frase na testa dele. Percebam que é o equivalente a uma cicatriz. É uma deformidade permanente com intuito vexatório. A discussão que ocorreu na época, eu não vou nem entrar na seara de que se a lesão foi válida ou não, porque ele estava roubando ou não, porque aí é um absurdo, aí é autotutela de seus direitos. Eles já tinham cessado a conduta criminógena do camarada, do roubo, já tinham dominado ele. Prender, faz o que a lei manda. A ninguém é deferido a tortura ou a autotutela de seus interesses. Aí ele tentou me roubar, eu vou dar uma surra nele, eu vou linchar. Isso daí não pode, é crime. Tem que entregar ao Estado para que o Estado, né, exerça sobre aquele indivíduo o seu poder punitivo, o seu ius puniendi. Beleza, ninguém é o Estado, então somente ao Estado é deferido o direito de punir. Exclui essa discussão. A discussão era mais no sentido de que caracterizou aquele comportamento. Uma lesão gravíssima ou uma lesão grave? Lesão grave por quê? Foi uma debilidade permanente? É uma cicatriz que é inapagável? Não, ela era apagável. Vai ficar perfeito do jeito que do jeito que era antes? Como está a técnica plástica para aquele momento? E essa foi a discussão traçada. Se for uma lesão grave ou gravíssima, particularmente não acompanhei o processo. Se alguém souber o resultado efetivo que levou, tudo bem, peço até que me socorram neste sentido. Mas a discussão era justamente, a doutrina indica que se for
Por exemplo, é o exemplo básico na doutrina, acho que está aqui, ó. Intolerável. Deixa eu ler o próximo parágrafo para a gente continuar com esse parâmetro. Inegável que uma cicatriz na face causa prejuízo, talvez intolerável, e que de maneira diversa dos níveis de tolerabilidade de uma marca no braço, por exemplo. Aí eu vou lembrar, fazer até, né, coisas, referências de cultura pop, na hora que eu li, sempre eu leio, né, não só no Delmanto, que está aqui do meu lado, o Rogério Greco está lá em cima, na estante, sempre fala assim, mas a cicatriz no rosto de uma pessoa. Né? Eu lembro de Game of Thrones, né? Aquele anãozinho Tyrion, quando fizeram uma cicatriz, pegou o rosto dele todinho. Quem já viu, né? Mas quem não viu vai entender a história, o que é uma cicatriz no rosto, uma cicatriz enorme, que causa uma deformidade. Tem um dos autores que eu uso para preparar a nossa aula, eu nem coloquei dessa exata maneira que ele diz, que ele faz o seguinte comentário. É notório, talvez não com essas exatas palavras, mas a ideia é essa, que uma cicatriz no rosto de uma mulher é muito mais grave do que a cicatriz no rosto de um homem, pois culturalmente a percepção da beleza física feminina é uma e outra. Eu estou reproduzindo o que o autor fala, com grandes ressalvas. Quem sou eu para criticar um renomado autor? Mas eu gostaria de propor essa reflexão, porque acho essa fala uma fala, inclusive, que guarda um certo tom de preconceito. Quem pode mensurar se a percepção do que é belo para o homem é diferente da percepção do que é belo para a mulher? Eu particularmente entendo essa fala como uma fala mais preconceituosa, talvez seja um tom muito forte, mas um tanto quanto antiquada. Tá? Autores mais modernos não fazem esse tipo de diferença com relação ao sexo, ao gênero contra quem se produz a lesão. O que nós devemos ver aqui, o que é exemplo de todo o autor que fala sobre essa deformidade permanente, é que são deformidades que fazem com que a percepção física daquele daquela vítima, ela é alterada de tal sorte que cause um sentimento, uma deformidade, um sentimento vexatório, tá? E aí vamos tentar fazer a projeção de alguns exemplos. Você imagina alguém que quer provocar lesão corporal contra outro, eu não estava falando ali não esqueci da tatuagem na testa, não. Mas quer provocar lesão corporal contra outro, e pega uma colher em brasa e coloca lá na testa do camarada para poder formar realmente uma mancha, né? Um tom de queimado ali. Bem na face, bem visível, bem permanente. Ou que submerge a mão. Né? Você imagina ali que um determinado camarada, vamos fazer um exemplo aí, tentar fazer um exemplo dentro da realidade violenta do nosso estado. Determinado camarada foi pego roubando na entrada de uma favela. Um daqueles traficantes falou: não, você foi pego roubando, aqui não pode roubar, não vou cortar a tua mão, mas você ferve uma água aí, enfia o braço do cara dentro da água e o braço dele sai todo deformado. Quem vê aquela mão deformada dele ali vai perceber que é uma deformidade permanente, não tem como, é uma queimadura ou algo que, por mais que a ciência tenha evoluído, dificilmente vai retomar aquele aspecto outrora havido de perfeição. Aí você pode falar, mas não é uma debilidade, não é a grave que está lá. Mas o intuito não foi a alteração da funcionalidade daquele membro, pois sim dar-lhe forma diversa daquela que o teria em caso na sua forma original. Dar forma diversa, deformidade, e que se projeta no tempo por período indeterminado, ou seja, de maneira permanente. Então,
As linhas são tênues entre os comportamentos e poderão fazer o deslocamento do tipo penal entre o grave e o gravíssimo, mas a relevância é absurda. Observem, e aí eu vou, né, pegar aqui emprestado de novo, que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave é 1 ano. E a pena mínima da lesão corporal de natureza gravíssima é de 2 anos. É uma diferença de pelo menos o dobro. Então é uma diferença contundente. Bom, a deformidade não se limita ao rosto da vítima, mas a qualquer outra parte do corpo cujo defeito seja visível. Acabei dando esse exemplo sem querer, né? Eu confesso a vocês, vocês já devem ter percebido, por mais que eu esteja de frente à tela junto com vocês, eu vou lendo os parágrafos, mas faço as explicações meio que ignorando o parágrafo seguinte, aí por isso eu acabo adiantando parte da explicação. A deformidade não se limita ao rosto da vítima, mas a qualquer outra parte do corpo cujo defeito seja visível, como por exemplo uma lesão óssea em membros inferiores e que obriga a vítima a coxear, ou na coluna vertebral, tornando-a gibosa, ou essa no gibosa né, que fica aquele camarada que não anda reto, né? Eu esqueci o termo popular que se usa para isso, mas, enfim, deu para entender a ideia, ou uma ideia, um exemplo mais simples que eu tentei popularizar, desses nossos parâmetros que nós adotamos da realidade fática e violenta fluminense que nós temos, que foi a eventual lesão na mão de alguém que foi pego roubando. Tá? Vamos avançar aqui para o próximo slide. Aborto. Trata-se de crime preterdoloso, é o resultado do aborto, né? Lesão corporal gravíssima que resultou em aborto. Trata-se de crime preterdoloso, ou seja, há dolo em relação à lesão corporal e culpa em relação ao aborto. É o clássico exemplo do desconhecimento do estado gravídico da vítima. Este é provocado involuntariamente. O agente não o quer, nem assume o risco de provocar o aborto. O que ele quer é lesionar a vítima. Mas acaba por provocar esse aborto. Para que se possa caracterizar a qualificadora da lesão corporal gravíssima do resultado do aborto, não pode ter sido objeto de dolo do agente, pois nesse caso terá de responder pelos 2 crimes. Pela lesão corporal gravíssima, porque efetivamente resultou o aborto, e a lesão corporal foi dirigida contra a vítima, aquela mãe, aquela mulher em estado gravídico, eu tenho conhecimento que ela estava grávida e busquei o resultado, e também pelo aborto. Vai haver um concurso material delitivo, né? um concurso formal delitivo impróprio. Ou ainda, por aborto qualificado, se a lesão em si mesma for grave. Aí eu já não estou pensando que eu busquei a lesão na vítima e provoquei o resultado do aborto de maneira preterdolosa, né? Meio que sem querer. Eu já estou falando nessa última parte do slide que está sendo exibido, quando eu provoco a lesão corporal como instrumento da causa do aborto, né? Como instrumento para causar o aborto. Mas isso foi conversado, né, no tema de aborto, tá ali gravadinho. Deixa eu ver que horas são. Estamos avançando, acho que dá tempo. Bom, se da lesão corporal resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, né? Tá ali, né? Eu já até coloquei aqui, isso aqui também foi, copiei literalmente do que Greco menciona sobre o assunto, que é também conhecido como homicídio preterdoloso, pois ele tem dolo nas lesões e culpa na morte, ele não previa, né? O dolo eventual não, foi o tal do preterdolo. Fiz algo visando um objetivo e atingi outro que eu não previa, que eu esperava, mas realmente tinha crença sincera de que não aconteceria. O equivalente à culpa, certo? Então, o próprio texto do parágrafo 3º deixa claro que esse elemento esse elemento cognitivo esse elemento subjetivo, melhor falando, esse elemento subjetivo de não assumir esse risco, a palavra-chave é da crença sincera de que o resultado morte não ocorreria, é fundamental para a caracterização
né, para consolidação desse tipo. Se eu busquei o resultado lesivo, pouco me importando que aquela prática lesiva poderia ou não causar uma morte, assumindo os riscos dela, eu posso estar, né, diante da hipótese do dolo eventual. Tá, inclusive aqui. Vamos lá. Também é conhecido como homicídio preterdoloso, dolo nas lesões e culpa na morte, mas se houver dolo eventual, quanto ao resultado mais grave, o crime será de homicídio. É porque tô brigando com o meu vizinho. A gente tá tampando ali na pancada, soco, chute, né? Pancada, tapa, né? Soco, chute, gritaria. Sinto que ele vai me bater. Eu pego um taco de beisebol e sento na cabeça dele. Com força, pra machucar. Tá? Sei que muito provavelmente eu posso causar a sua morte. Talvez não. Tomara que não. Mas uma pancada com aquele nível de violência e contundência, eu estou assumindo o resultado morte. O risco do resultado morte. É o tal do dolo eventual. Diferente se no meio da mesma briga, a gente lá troca soco e tal, não sei o que, daqui a pouco ele dá mole, eu empurro a cabeça dele na parede, até para dar tempo de eu sair correndo. Pum, vou dar aqui com a cabeça dele na parede para ver se ele desmaia, eu saio correndo. Só quando eu empurro, dou-lhe com a cabeça dele na parede, ele dá uma desfalecida, bate com a cabeça numa quina ali, alguma coisa, e acaba morrendo. A lesão corporal foi buscada. Eu não acreditava que causaria o resultado morte. Eu nem tinha percebido. Desculpa, gente, acabei soltando um aqui. Poxa, né? Tinha percebido que o resultado morte poderia acontecer. Eu sequer imaginava que da maneira que ele caiu, ele pudesse bater com a cabeça ali no meio-fio. Eu não tinha como supor, eu tinha crença sincera que aquilo era uma impossibilidade. Talvez ciente que fosse causar uma lesão corporal grave, até gravíssima. Uma lesão no globo ocular, por exemplo, mas nunca resultado morte. Mas alcancei o resultado morte de maneira pré-terdolosa, parágrafo 3º. Tá? Bom, e aqui eu aproveitei para colocar um bisuzinho do pré-terdolo, né? O pré-terdolo, né, no dolo antecedente na culpa consequente. Se o resultado não foi o objeto do querer do agente, mas situando-se na esfera de previsibilidade, sem que se assuma o risco. Ainda assim é o pré-terdolo, mas não o homicídio, é claro. Se eu sei que estou brigando com alguém, voltando para o exemplo que usei para ilustrar o caso, resultados mais graves são possíveis, mas palavra-chave, crença sincera. Vamos seguir? A isenção de pena ou perdão judicial, essa é por demais importante. Deixa eu dar uma olhadinha em que slide nós estamos, para ver se dá para fechar. Ah, dá, gente. Pô, peraí, faltam 15 para as 10. Eu já estourei o tempo com vocês, né? O tempo recomendado. Mas eu acho que nenhum de vocês vai se importar se eu comer aí mais uns 10 minutinhos de vocês, né? Capenga. Já tinha mais dado ali com capenga. Gente, alguém se opõe a gente ficar assim mais 10 minutinhos só para poder fechar? Eu sei que eu estou prometendo desde o nosso primeiro encontro desse semestre liberar mais cedo e não faço, mas só para fechar essa ideia, hoje eu não sei se vocês estão gostando tanto quanto eu estou gostando, né? Eu tô caladinha, mas tô morrendo de fome, doida pra fazer janta. Vou só aguardar acabar a aula. Então prometo que vou correr, Chilene, que eu tô, Tá bom, eu professor, também obrigado. eu tô aqui fazendo uma dietinha que é pra gente poder voltar pro presencial, vocês nem me reconhecerem. Minha meta, eu já tô com 95, minha meta é chegar nos 84, 83, eu tiro a barba e vou dar aula pra vocês falarem, opa, é professor novo. Tô aqui enrolando minha fome com um copinho de água, com gás, inclusive. Minha filha boazinha trouxe aqui pra mim. Opa, Parilson, valeu, vamos até as 23, então já vamos trabalhar o resto do conteúdo. Brincando, Chilene tá cheia de fome. Deixa aqui avançar mais um pouquinho para não prender vocês. Chilene tá no mesmo barco que eu, ainda vou ter que adiantar minha comidinha aqui também. Né? E do meu Pokémon que tá me aguardando, minha barra secretária, barra filha. Mas vamos lá. Isenção de pena, o perdão judicial, direito do réu. Cara, aí eu vou lembrar de novo, caso trágico, caso triste. Eu até hoje, eu vi isso na televisão há muitos anos, e até hoje eu me arrepio quando falo, mas calhou de estar no meu destino falar sobre direito penal. Eu lembro lá do famosíssimo caso da tragédia da Cristiane Toloni,
que ela acabou atropelando o próprio filho, vindo a ocasionar a própria morte, desculpe, a morte do próprio filho. De mesma sorte seria, imagina exatamente o mesmo caso dela, se eu, cara, me arrepiei todo de novo, bicho. Mas vocês entendem isso. Se daquele atropelamento não tivesse resultado a morte do filhinho dela, mas tivesse gerado uma lesão gravíssima, sei lá, amputação de pernas, uma coisa assim absurdamente grave, tá? Mas não é resultado morte. Mas aquela lesão que ela perpetrou, aquela lesão de autoria dela, que não foi dirigida, ela não buscou objetivamente aquele resultado gravíssimo, mas que ela é, de maneira culposa, responsável pelo aquele resultado. Pode se inserir no perdão judicial? Bom, agora vamos ver aí, né, o amálgama que eu fiz aí do recorte de alguns livros, né? Refere-se à hipótese em que o agente é punido diretamente pelo próprio fato que praticou. A gravidade das consequências deve ser aferida em função da pessoa do agente, não se cogitando aqui de critérios objetivos. As consequências de que se cogita não se limitam aos danos morais, podendo constituir-se de danos materiais. Quando as consequências atingem o agente é o autor do fato, tá? É o camarada que pratica o crime. Via indireta, exige-se entre este e a vítima vínculo afetivo de importância significativa. É o ipsilíteris o caso, o famoso caso que tanto eu quanto tantos professores usam como exemplo de maneira rotineira. De importância significativa. Se estiverem presentes os requisitos exigidos, não se poderá deixar de conceder o perdão judicial por mero capricho ou qualquer razão desvinculada do referido instituto. Trata-se de um direito público subjetivo de liberdade do indivíduo. Causa extintiva de punibilidade não pode ficar relegada ao puro arbítrio judicial. Súmula 18 do STJ, que diz que a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Não é punível a conduta, não fica mácula na ficha criminal, não fica anotação, é o equivalente a uma sentença absolutória, porque o resultado da conduta é muito mais grave para o agente do que para qualquer outra pessoa, com exceção da própria vítima, por evidente. Tá? E você imagina, né, a mãe que eventualmente lesiona o próprio filho, por exemplo, que nós trabalhamos, né, por oportuno, e de maneira culposa acaba por lesionar o filho, amputando-lhe as duas pernas, e aí o garoto já está sem as pernas, já sofreu uma lesão, o menino está sofrendo a beça com dor física, com dor na sua saúde, com dor moral, com trauma, e o Estado ainda tira dele a mãe, que provavelmente é a pessoa que melhor cuidaria dessa recuperação dele, considerando que foi, aspas, sem querer, lesão culposa. Tá? Bom, exemplo aí, consegui o exemplo para ficar aí no nosso material escrito, a mãe que ao dirigir atropela o filho causando-lhe amputação de membros. Então, o que nós precisamos consignar aqui é que o perdão judicial é direito do réu, aplica-se ao delito de lesão corporal e é consolidado, sumulado pelo STJ como causa de extinção de punibilidade, afastando em totum efeitos eventualmente condenatórios. Beleza? Sigamos. Causas de diminuição de pena, as circunstâncias elencadas neste quarto parágrafo minoram a sanção aplicável à lesão corporal, tornando o crime exceptum. Contudo, não se trata de elementares típicas, mas causas de diminuição da pena que não interferem na estrutura da descrição típica, diz o parágrafo 4º, acabou na hora de salvar aqui, apagou o parágrafo 4º do slide, mas vamos lá. O agente que comete, vocês já conhecem, nós super comentamos a diferença dessas três causas, quando falamos lá do delito de homicídio. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A mesma coisa. Relevante valor social, exemplo clássico, inimigo da nação. Relevante valor moral, né? Aquele
aquela percepção que qualquer um comum e do povo também adotaria comportamento semelhante, mas que ainda assim é um comportamento penalmente reprovável, que não pode isentar o réu de pena. Ou, logo em seguida, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá, ou injusta provocação feita pela vítima, ou tapa na cara, né? A vítima, tu imagina, o cara é um cara enorme, lutador de MMA, aquele cara 2 metros, grandalhão, pega aquele rapazinho franzino, dá um monte de tapa na cara do garoto na frente de todo mundo, ou humilha ele, faz alguma coisa contra ele, ele fica ali naquela injusta provocação, pega um pedaço de perna de 3, pega um pedaço de enxada ali da obra, da mão de um pedreiro e começa a bater, a reagir ali. Né? Não vamos nem falar da agressão física propriamente dita, mas vamos falar de agressões verbais, né? De provocações verbais, daquele camarada que ele não consegue, não tem compleição física para resistir àquelas injustas provocações. Aí, num rompante de fúria, em algo que tira esse autor do crime de lesão corporal de seu eixo de percepção natural da conduta humana, ele tem um rompante muito assemelhado a uma nem imputabilidade, não me fugiu agora a palavra. Ele, quando você perde, ele tem um rompante de fúria onde ele perde a percepção do que é certo e errado por um breve instante. E acaba por provocar diversas lesões naquele que o humilha indevidamente, que provoca que perfaz uma injusta provocação dessa vítima. Ele não vai deixar de ser apenado, não vai deixar de praticar a conduta típica descrita no delito de lesão corporal, mas poderá ter sua pena reduzida, né, a critério do julgador. E, por fim, falar de violência doméstica. Vamos falar em um outro momento, sendo possível, de Lei Maria da Penha, mas o crime na forma da violência doméstica é previsto no Código Penal, no seu parágrafo 9º, que diz: se a lesão for praticada contra ascendente e descendente, irmão, ó o macetinho aqui, ó, percebam aqui, ó, a palavra irmão, tá? No masculino. Cônjuge ou companheiro, ó que a palavra no masculino de novo, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, Eu posso estar te recebendo na minha casa, não sou nem teu parente. Condições peculiares de hospitalidade. Violência doméstica que se caracteriza quando o agente da lesão corporal mantém alguma relação de parentesco ou convivência com a vítima. E aí ele se prevalece dessa relação de parentesco ou convivência, não necessariamente parentesco. Nos termos descritos pela norma penal incriminadora, se prevalecendo dessas relações domésticas de coabitação e hospitalidade para provocar lesão corporal, para ofender a integridade física. O importante é que a gente perceber que, se tiver caracterizada a lesão na forma do parágrafo 9º do 129, não há distinção, tá? Tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo, tanto a vítima quanto o autor, quanto o agressor, podem ser homem ou mulher, heterossexuais ou não, tá? Podem ser amigos, podem ser companheiros, podem ser companheiras, podem ser irmãos, pode ser padrasto e enteado, madrasta e enteada, pode ser filho de criação, né? Que é uma forma que a gente tem aqui no Brasil, que não é efetivamente adotado, mas que, coitado daquele moleque, né? O pai. Vamos pensar ali, comunidade, né? Região de favela. Pô, aquela bica adoção brasileira. Pô, o pai daquele garoto foi preso, a mãe é cracuda, sumiu. Diz que tá lá na Avenida Brasil, lá no meio daquela cracolândia, embaixo de alguma ponte lá. Pô, o garoto tá sozinho, ele vai e volta sozinho pra escola, bota a comidinha dele, moleque, sei lá, de 13, 14 anos. Todo mundo ajuda dando alguma coisa para ele, ele tá ali tocando a vida dele, um menino, uma criança, sozinho. Tício, faz o seguinte, vem morar comigo, fica aqui em casa. Ó a relação de hospitalidade. Né? Aí Tício faz 15 anos, dá uma coça nessa mulher que abrigou ele. Violência doméstica. Tá? Aproveitou-se
da relação de hospitalidade. Não eram parentes, não tinham relações afetivas carnais, vamos dizer assim, né? Como cônjuges, tá? Mas era uma convivência íntima, uma convivência, uma coabitação, uma relação de hospitalidade, tá? Aqui eu lembrei aí de colocar, né, mencionando o autor Martinelli, 2017, página 2010, 2011, que justifica, que nos brinda com estas percepções do tipo. Galera, obrigado pela participação. Deixa eu salvar logo aqui o meu material escrito, a fim de compartilhar com vocês imediatamente. O vídeo, eu até falei aqui para um dos colegas que logou logo de início, ele demora mais um pouquinho a ficar pronto. Assim que fecho a aula, eu boto ele para converter, geralmente. Eita, sumiu aqui. Geralmente com qualidade